tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite. Qualquer hora que vocês estiverem aí assistindo a aula, sejam muito bem-vindos, tá certo? Que bom a gente se encontrar mais uma vez, né? Apesar de que eu gostaria realmente de estar mesmo, era cara a cara, conversando, brincando, sorrindo, brigando, né? Mas infelizmente a gente ainda está passando por esse momento. Parece que cada dia tem se agravado mais. Por isso eu vou suplicar mais uma vez, gente, se cuidem, fiquem em casa, por favor. E só saia mesmo em extrema necessidade. Se não tiver mais ninguém para sair, você sai. Mas o máximo que você puder evitar, evite, por favor, certo? E vamos colocar em prática o que a gente tem aprendido sobre saúde, o que a gente tem aprendido sobre se cuidar. Então, não se esqueça que nesse momento o que vale a pena é a nossa saúde, é a nossa vida. E eu tenho observado aqui é que mesmo quando muitos jovens, muitas pessoas têm morrido, mesmo quando não é do coronavírus, tem sido por imprudência, por não ficar em casa, tem sido por as pessoas têm morrido por outras coisas, por conta de que não estão vivendo a quarentena. Gente, quarentena é para ficar dentro de casa, quarentena é para ficar isolado. Isolamento social não é para, eu vou sair de máscara, eu vou só bem ali, mas eu vou de máscara, eu vou usar álcool em gel. É para ficar em casa, certo? Somente em casa. E vamos se cuidar. Então, falando de coronavírus, falando de doença, a gente tem estudado esses últimos dias temas muito recorrentes e parecidos com isso, né? Nós falamos sobre saúde, falamos o que é saúde, que o termo saúde envolve saúde física, psicológica e social. Por isso que nesse momento em que a gente não está podendo socializar, nós temos que cuidar da nossa saúde física e mental. E como eu falei já algumas vezes, né? Saúde mental. Fazer uma coisa que você gosta de pintar, de desenhar, de cortar, faça alguma atividade para trabalhar o seu psicológico, ok? Então vamos lá. Lembra que na última aula nós falamos sobre micro-organismos, não foi? Nós falamos sobre as características dos micro-organismos, bactérias, protozoários, e falamos de um ser que não entra em nenhum dessas outros, em nenhum reino, nem monera, nem protista, nem fungo, nem animal, nem vegetal. Que ser é esse? O bendito coronavírus, não é o vírus, na verdade, que inclui exatamente esse tipo de vírus que é o coronavírus. O vírus é um ser acelular. E o que é um ser acelular? Vocês estão lembrados? É um ser que não tem célula. Como é que ele faz então, professora? Ele fica cristalizado em nosso corpo, quando a gente tem acesso a ele, e ele só manifesta suas atividades quando ele tem alguma oportunidade. Se ele encontra uma brechinha assim em alguma célula, ele faz o quê? Ele faz a arte dele. Ele vai entrar nessa célula, vai colocar o material genético dele lá dentro, vai começar as suas atividades metabólicas. E em vez da célula se multiplicar, né, e fazer bem a gente, vai multiplicar o DNA, o material genético do vírus, e causando assim imensas doenças, certo? Então vamos aí. Eu deixei para vocês a atividade na página 105 e deixei uma atividade para vocês desenharem, né? E muitos não mandaram atividade do desenho, viu? Sétimo ano, que decepção. Não mandaram o desenho do vírus, desse símbolo da estrutura do bacteriófago, e não mandaram atividade. Mas vamos lá. Pega o livro na página 105 e vamos responder juntos. Em seu caderno, desenhe um bacteriófago e mencione os principais constituintes de sua estrutura. Para quem fez, parabéns, viu? Muito bem. Exatamente, ele tem cabeça, ele tem a cauda e ele tem as fibras caudais, que é onde ele fixa na bactéria. Igualzinho nessa imagem aqui, da 104. Segunda questão. Explique por que os vírus são denominados parasitas intracelulares obrigatórios.
Primeiro, porque eles precisam de outro ser para viver, né? No caso da célula. E eles que intracelular porque é dentro da célula, né? Então, parasitas porque invadem as células e causam prejuízo intracelular, porque se reproduzem no interior das células. E obrigatório porque são incapazes de se reproduzir fora de uma célula. Parasita porque depende de outro ser para viver, para desenvolver atividade metabólica, como é o caso de uma célula. Ele é intracelular porque ele se desenvolve dentro da célula e ele é obrigatório porque ele é incapaz de se reproduzir fora de uma célula. Terceira questão. Explica o que são adenovírus e retrovírus e exemplifique ao menos de cada tipo. Adenovírus são vírus com material genético chamado de DNA, ácido riboxonucleico. Por exemplo, o vírus causador da catapora. E retrovírus é o vírus do RNA, ácido riboxonucleico, que é o causador do HIV, o vírus HIV causador da AIDS. Então, adenovírus são aqueles que têm material genético RNA e retrovírus são aqueles, você está certo, adenovírus são aqueles que têm como material genético DNA e retrovírus é aquele que tem como material RNA. Entendido até aqui? Então, hoje nós vamos falar sobre as viroses, sobre as doenças causadas por vírus, certo? Então, vírus são capazes de causar doenças tanto em plantas como em animais. Como nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal, não estamos livres das chamadas viroses, ou seja, doenças causadas por vírus. Antes de conhecer alguma delas, vamos apresentar alguns conceitos úteis no estudo das doenças causadas pelos mais diversos micro-organismos. Agente etiológico, patogênico ou patógeno, é o micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença. Então, o que é um agente patológico? Porque é muito, se tu pegar um livro, uma ciência ou uma caderneta dos agentes de saúde, sempre tem lá, né? No caso do o agente patológico, que é o causador de doença, que é a mesma coisa de dizer patogênico ou dizer patógeno, são os causadores, é o micro-organismo que, ao infectar o indivíduo, desencadeia a doença, é o causador da doença. Agente etiológico ou patogênico ou patógeno é o micro-organismo, ou vírus, ou bactérias, ou fungo, ou protozoário que causa a doença. Hospedeiro é o organismo que abriga os agentes infecciosos, no caso, da doença das Chagas. Só um minutinho, eu vou já explicar direitinho. Vetor é aquele que transmite o agente infectante de um hospedeiro para outro. Vamos lá. Doença das Chagas. Quem é o hospedeiro? O hospedeiro é quem? O barbeiro. Quem é o agente etiológico, ou patógeno, ou patogênico? É quem é o Trypanosoma cruzi. E no caso, o vetor é o barbeiro e o hospedor somos nós, na verdade, que é o organismo que vai abrigar o agente infeccioso. Então, recapitulando, o barbeiro é o vetor, que é ele que transmite a doença. O agente etiológico, ou patógeno, ou patogênico é quem? É o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, e o hospedeiro somos nós, certo? Então, vamos lá para uma virose. Gripe é uma infecção das vias aéreas. Por que é vias aéreas? Porque está nas vias superiores, nariz, principalmente aqui, ó, nas vias respiratórias. Causada pelo vírus influenza. Então, como é o nome do vírus que causa a gripe? Influenza. Observa que ele está em itálico. Por que ele está em itálico? Porque ele está se referindo a um nome científico. A contaminação dá-se principalmente por gotículas de saliva contendo o vírus, que entra pelas vias respiratórias, que é as narinas. A gripe causa calafrios, febre, dor de cabeça, dores musculares generalizadas e pode ser prevenida com vacinação. É comum
Algumas pessoas se referirem a um resfriado como um gripe, mas são infecções distintas. O resfriado é causado pelo rinovírus. No entanto, os sintomas são muito semelhantes, variando muitas vezes em intensidade e na duração do quadro. O resfriado é causado pelo vírus chamado rinovírus. Ele é causado pelo tipo de vírus, na verdade, que é o rinovírus. E ele sempre é mais suave, ele é mais rápido, ele não é prolongado. Se você está gripado, está com intensidade nessa gripe, está prolongada a gripe, então realmente é gripe. Agora, se foi uma gripezinha passageira, não foi gripe, foi resfriado. Dengue, vamos lá para uma virose muito conhecida, que é uma epidemia, né? Uma epidemia. Lembra que a epidemia é quando nós estamos falando de uma localidade, de uma regionalidade, na verdade. Então, o nosso município, ele luta contra a dengue. A dengue é uma infecção transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, quem é o vetor? O Aedes aegypti. Ou Aedes albopictus infectados. Ela não pode ser transmitida diretamente de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Essa doença se manifesta por intensas dores nos músculos e nas articulações, febre alta, dores no fundo dos olhos e às vezes manchas vermelhas na pele. Em sua forma clássica, esse sintoma desaparece entre 5 a 10 dias, mas em sua forma hemorrágica pode ter complicações mais severas, como hemorragias e confusão mental, podendo levar até a morte. A dengue clássica pode ser tratada com boa hidratação e controle da febre, mas a hemorragia requer internação hospitalar. Sua transmissão é apenas pela picada do vetor. A fêmea do mosquito deposita seus ovos em recipientes com água. Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por cerca de uma semana. Logo após esse período, tornam-se mosquitos adultos, prontos para infectar pessoas. Assim, faz-se necessário combater a proliferação desse vetor, não deixando acumular água em casa e na vizinhança. Então, retirar a água dos jarros com plantas, deixar a caixa d'água bem coberta e virar garrafas e outros recipientes que possam acumular água ajuda a combater a dengue, pois ela é um risco para você, sua família, seus vizinhos e todos. Então, por isso que se tem tanta campanha de dengue, por isso que se tem tanto alarme, tantos noticiários, tantos panfletos espalhados, tantas palestras falando sobre a dengue, porque ela é uma epidemia, ela tem uma proporção regional e ela tem chegado ao extremo, que é a dengue hemorrágica, que é levado muitas pessoas à morte. Outra infecção é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. A AIDS é uma síndrome grave que atinge o sistema de defesa do organismo, tornando o indivíduo vulnerável a infecções diversas. É possível contrair o vírus imunodeficiência humana, causador da AIDS, pelos fluidos corporais eliminados durante uma relação sexual desprotegida ou uma transfusão de sangue. Também pode ser transmitido de mãe para filho no momento do parto ou durante a amamentação. Seus sintomas não são específicos, porém o quadro clínico inicial pode ser semelhante a uma gripe, febre, dor de cabeça, cansaço. Contudo, normalmente, quando a doença evolui no indivíduo, pode aparecer sintomas que estão relacionados provavelmente a outras doenças, pois o seu sistema imunológico, ou seja, de defesa, está fragilizado devido à ação do vírus em suas células. Como ainda não foi encontrada a cura dessa síndrome, é importante não descuidar da prevenção. Nunca deixar de usar preservativo em uma relação sexual. Caso seja necessário uma transfusão sanguínea, usar o sangue devidamente testado. Procedimentos invasivos como cirurgias ou coleta de sangue deve ser feito com material esterilizado ou descartável. Embora sem cura,
existe um tratamento paliativo à terapia antirretroviral, que consiste na administração de um coquetel de medicamentos que inibe a reprodução do vírus, tornando o sistema imunológico mais forte. O tratamento requer o acompanhamento de médico permanente. É utilizado para melhorar a qualidade de vida de pacientes infectados ou com forma de prevenção de indivíduos que se submeteram a situação de risco, como acidentes, ao manipular material hospitalar contaminado ou casos de violência sexual. Essa síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, é uma doença, uma virose, como vocês viram, que muitas vezes a gente só associa ela à transmissão sexual, ao DST. E não é. Ela tem muitos casos mesmo de pessoas que se contaminam pelo uso de material cortante. Outra coisa, né, que eles não citaram aqui no livro, mas que é muito importante, todo mundo ter o seu próprio material de higiene pessoal, seu alicate, seus esmaltes, suas coisas para evitar contaminação viral, certo? Então, uma coisa que a gente vai aprender, depois que toda essa pandemia passar, é que todo e qualquer cuidado para se prevenir de uma virose é pouco. Então, a gente tem que se cuidar e uma das coisas é, cada um com suas coisas. Gosta de arrumar unha? Tem o seu material, mesmo que você vá à manicure, certo? Porque se vai que ela cortou uma pessoa que tem AIDS, ninguém sabe, porque hoje, antes, uma pessoa com AIDS, você sabia de longe, né? Ela, com as características que ela tinha, hoje não. Hoje uma pessoa com AIDS, né, vocês viram lá no caso que a maioria assistiu a série Elite, né? Lembra da Marina? Que a Marina era soro positivo, e ela podia engravidar, ela pode ter filho, claro que com tratamento, tomando medicação, fazendo terapia, e o vírus estava adormecido, cristalizado, como o próprio livro de vocês fala. O que o AIDS faz com uma pessoa contaminada que não se trata é o quê? É destruir o sistema imunológico. Vocês viram lá no capítulo anterior que o sistema imunológico, eles são como soldados que estão combatendo as doenças do nosso corpo, né? No caso aqui da síndrome da deficiência adquirida, ela destrói o sistema imunológico. O sistema imunológico não se reconhece, ele próprio se autodestrói, certo? Então, por isso, todo cuidado é necessário. Outras viroses que a gente teve quando éramos crianças foi a catapora, alguns teve cachumba, poliomielite, febre amarela, raiva, rubéola, sarampo, varíola e hepatite. Mas nós vamos ficar por aqui, vamos deixar para falar das outras viroses na próxima aula e façam as atividades que já foram solicitadas, para poder avaliar vocês. Não tem como avaliar se não tiver atividade. E mais uma vez, se cuidem, evitem todo contato viral. O vírus é transmitido principalmente por fluidos, certo? Então, os nossos fluidos, eles têm muita quantidade de vírus. Você não sabe quem está contaminado de vírus ou não, independente se é do coronavírus ou não. Agora também, como é uma época, por que aqui no Maranhão se aumentou muito o nível de contaminados de coronavírus agora, nesse mês, nos últimos meses, porque é o mês em que há maior proliferação viral. Dengue, zika, chikungunya e outras contaminações virais, elas acontecem mais nesse mês, certo? Então, vamos se cuidar, se prevenir, certo? E não se esqueça, gente, olha, muitos jovens, muitos adolescentes, lá no caso mesmo da Marina, né, da série ali, que ela se contaminou de AIDS, ainda na adolescência, né? Até porque lá na série, ela, se eu não me engano, ela tem 16 anos. Então, ela já tinha sido contaminada. Então, gente, é fazer tudo na hora certa. Eu lembro que quando eu entrei na escola, no 7º ano, a aluna disse assim, tia, quando é a hora de perder a virgindade? Eu disse, quando você se sentir responsável para assumir qualquer consequência do que pode vir, certo? Então, quando você faz as coisas com responsabilidade, não dá nada de errado. Mas quando você é imprudente e
faz as coisas com irresponsabilidade, você faz no vigor, na emoção, no desespero e acaba fazendo errado, acaba não se protegendo. Se você tem um namoradinho, tá no fogo do negócio, vai se pegando lá com o namorado e aí nem lembra de se cuidar, vai acontecer o quê? Você sabe se ele não tem um vírus que pode passar para você e destruir sua vida? Você não sabe. Então, se prevenir, fazer as coisas com paciência, com calma, pensar, é a hora, então tá bom. Não é a hora, vamos esperar mais um pouquinho. Tudo no seu tempo, combinado? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo da tia.